e o Sex Pistols, que cancelou The Town. Não que ninguém tivesse comprado pra ver eles, né, nessa formação esquizofrênica, mas já que eu vou no The Town, e eu era uma adolescente fã de Sex Pistols, entrei num hiperfoco, assim, era tipo, já que eu vou, né, difícil... Por que tá sendo tão difícil? Também tá com 700 coisas na mão. Enfim, entrei na tour, né? Já vai estar lá, uma banda que, querendo ou não, eu gosto das músicas. Falei, não, deixa eu entender o que aconteceu pra chegar nessa formação, o que vai acontecer, o que aconteceu, né? E acho que Bad Religion é melhor do que Sex Pistols, principalmente em pleno 2025, com certeza absoluta. Então, sei lá, foi uma quebra de expectativa, no sentido do, porra, agora que eu me animei pro negócio, sabe? Mas, nossa, eu entrei nessa tour, assim, de pesquisar sobre, ouvir as músicas, vi documentário de novo, porque eu não lembro de nada. Entrei pra ver também aquela série Pistols, né, que é da FX, por indicação do TikTok, que é sobre eles. Não dá pra assistir no mesmo lugar, né? A gente tem que usar os nossos meios para assistir. E assim, a galera falou que era boa. Gente, vejam um documentário. Péssima série. Caricatazíssima. O próprio Johnny Rotten, que pra mim é o Sex Pistols e a pessoa que não está na formação dessa banda esquizofrênica. Ele, tipo, coitado, cara. Não à toa ele processou a galera que fez, porque eu achei que... Assim, não que ele seja uma pessoa muito normal, né? Mas ele tá bem a mais de esquisito na série. Mas uma coisa que eu acho que eu não tinha essa noção de quando eu era adolescente, do que significava a formação deles, apesar de achar icônico pra música, pro punk, pro movimento e pra estética, era essa pira da estética. Eu sabia do papel da Vivienne Westwood, enfim, da parte de como eles foram icônicos e tal, mas eu não tinha muito essa noção de como, de certa forma, foi um pouco fabricado, né? Pelo menos, óbvio, eu vi documentário e tal, mas acabei ficando com essa imagem na cabeça que a série mostra, e a série mostra como eles eram muito fabricados, né? Tanto é que eu acho que não era nem tanto sobre a música, não à toa eles têm uma importância até hoje, e acho que, de certa forma, foram os responsáveis, prepulsores, sei lá, do punk ter virado estética acima de tudo, né? E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre isso em relação a uma discussão que eu ando vendo no TikTok, que é tudo TikTok, né? Se a gente desliga, nada disso existe. Mas que é sobre você ser alternativo, né? Ser punk, ser gótico, enfim. Se você só participa da parte estética e não vai pros rolês, ou enfim, não pratica aquilo, né? O que é essa subcultura de fato, mas ao mesmo tempo você se autodetermina como ela, né? Depois que o punk, ele vira uma estética, o que é de fato você ser punk, né? A gente vive mesmo na pós-verdade. Até porque na época, tá bom, tinha toda a pira estética, mas era também reflexo daquele momento histórico, de como era uma juventude meio perdida, de como eles se sentiam, e nesse sentido, a música, essencialmente, se você olha, a qualidade é ruim. Gosto de Sex Pistols, gosto das músicas, gosto, mas a qualidade, você vai falar que eles eram bons? Com todo respeito, não, né? Mas tudo era uma rebeldia, né? Era a verdade deles, né? E aí a gente olha pra esse contexto atual, realmente, eles terem feito esse revival com outro cantor, nada a ver, tipo, mano, o que isso significa, além de só ganhar mais dinheiro com uma turnê? Não significa nada. Enfim, ando bem reflexiva sobre isso, sobre o que é você ter essa atitude punk em pleno 2025, o que é esse revival de bandas que só vão ganhar mais dinheiro, e é isso, tipo, eu fico pensando, alguém aqui queria comprar, alguém aqui comprou The Town por conta do Sex Pistols, sabe? Odeio concordar com o Johnny Rotten, até porque hoje ele é a pessoa que apoia o Trump. Bizarro, um punk apoiar o Trump, né? É assim que vivemos hoje em dia, né? Mas parece um karaokê, né? Tipo, é muito maluco se a gente parar pra pensar. Mas, em prol do entretenimento, estava curiosa, pra dizer o mínimo, pra assistir a performance deles. Tô entrando numa pira? Tô entrando numa pira. E é muito louco ver, né? Por exemplo, no próprio novo Super-Homem, que ele fala, né, que talvez ele tenha uma atitude meio punk rock por defender ali a população no geral, né? Não à toa, muito louco também, acaba o filme com uma música com o Iggy Pop, né? Que também tocará aí no The Town. Porque no meio dessas discussões, sinceramente, o que é você ser punk? O que é você ser gótico? Precisa ir no rolê da subcultura? Eu não sei, talvez não, talvez sim. Mas independente, eu acho muito importante saber da onde veio, o que isso significa de fato. Realmente ter essa reflexão, né? Você pode gostar das coisas só pela estética? Pode, mas conhecimento tá aí para nós, não é mesmo? Não acho que você precisa
frequentar os rolês da subcultura pra você ser intitulado em uma coisa, mas eu acho que é muito importante a gente minimamente ter o conhecimento da onde isso vem e do que isso significa, porque no fim das contas a gente tá falando de signos, né? Semiótica, basicamente. Moda, estilo pessoal, enfim, tudo isso vem carregado de significado, você queira ou não. Isso significa que você levanta bandeiras na forma com que você age e se veste, né? E fechar os olhos pra história de onde isso vem e o que é esse significado pra você disso, tá bom, você pode só falar, é porque eu gosto, mas você não deixa de estar carregando significado junto com você. Enfim, como pessoa reflexiva que sou, eu acho que é importante a gente ter uma auto-reflexão sobre isso, sobre estilos e signos que a gente propaga, sabe? Com a nossa forma de autoexpressão mesmo. Porque pra mim entra na mesma coisa das clean girls, né? Clean girl não tá em alta. O que tá em alta é o conservadorismo. Entende? Tipo, é reflexo de um momento que a gente vive culturalmente, né? Enfim, como sociedade. A estética, ela não vem desassociada ao momento que a gente vive, né? Enfim, essa é a minha auto-reflexão. E a minha mini nostalgia, né? Entrei nessa pira toda do Sex Pistols por conta de uma coisa meio nostálgica da da adolescência, do meu intercâmbio na Inglaterra e de ver as coisas punk lá. Até dessa coisa, né, de, por exemplo, o The Town, acho que a maioria das pessoas vão pelo Green Day, né, Headliner, enfim, e é a minha banda favorita desde sempre, assim, desde bem adolescente, e eu gosto de punk, rock, hoje em dia, mas querendo ou não, comecei a gostar do Green Day, que como se auto-intitular de punk também já gerou muita discussão, né? Querendo ou não, o Green Day tem super essa ligação com o público, que acaba sendo mais da galera que era emo, né? Enfim, até isso, né? Eu lembro que na época da adolescência eu era super emo e eu falava que eu não era emo, porque eu não sou emo, entendeu? Eu gosto de punk rock. Ai, mano, é muito engraçado como as coisas funcionam. Enfim, deixa eu ir viver minha vida.